Boa tarde a todos. Nesse momento a gente começa a coletiva com o atacante Igor Bahia. Primeira pergunta do colega Warner Oliveira, do Timaço da Gazeta. Boa tarde, um abraço para você, Igor. A torcida azulina, né? Hoje não fala em outra coisa sem citar também seu nome entre os dos destaques atuais do elenco do CSA. Eu gostaria que você falasse não somente do gol, mas o que ele representou para você, porque foi o gol salvador, podemos dizer assim, o gol que projeta o CSA mais uma vez numa competição como essa que é o Campeonato do Nordeste. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. A gente sabia de que era um jogo muito importante para o clube, assim, de forma geral, para o calendário do ano, para o que a gente tinha colocado como ambição para esse ano também, como meta, e a gente conseguiu isso. A gente sabia de que quem fizesse o gol menos importava nesse momento. A gente queria classificação, a gente queria colocar o CSA de novo na fase de grupos, porque eu acho que a torcida merecia isso. A torcida dela veio passando por uns tempos difíceis, né? A gente sabe disso, que o CSA é muito grande e ficar longe de competições como essa é muito ruim para o clube. Então a gente tinha isso como um objetivo a ser traçado e conquistado, e a gente conseguiu isso. E fico feliz com o gol, né? A gente sabe que para um centroavante estar marcando é muito bom. Né? Quando eu cheguei aqui no CSA, eu sabia de que eu seria muito cobrado em relação a isso, né? Que só jogar bem às vezes não é suficiente. A gente tem que estar marcando os gols sempre para ajudar o CSA. Então fico feliz por isso. Foi um momento ali muito único para mim, né? Marcar esse primeiro gol, né? frente à nossa torcida ali no Trapichão. Então fiquei feliz por esse momento. Agora é continuar mantendo a pegada, né? Porque não ganhou nada ainda. Foi só um passo e muito pequeno para mim, eu acho, um passo pequeno para o que o CSA representa. Agora é continuar trabalhando muito forte, porque domingo já tem outra guerra para a gente, né? Outro campeonato, outra competição, virar a chave verdadeiramente para que possamos continuar buscando crescer, né? Como um atleta, como centroavante, fazendo os gols, e que o CSA consiga alcançar voos altos esse ano. Igor, boa tarde, primeira vez falando contigo, Ricardo Amaral, TV Gazeta. Queria que você me falasse da sua chegada, sabendo, né, que o time, apesar das dificuldades que teve em 2024, tem o Thiago Marques, né, como um dos principais jogadores. Como é que foi para você, nesse momento, chegar, se adaptar, né, ao grupo, aquilo que estava sendo como proposta, mas, ao mesmo tempo, ter ali do outro lado um cara que foi um dos principais nomes da temporada passada? Olha, quando eu cheguei aqui, eu usei uma frase que eu levo para a minha vida, né, que a melhor maneira de você conquistar seu espaço é você respeitando quem já está aqui. Então, na minha última coletiva, eu falei sobre isso. Eu sabia de que o Thiago Marques era o titular da posição, de maneira indiscutível, né, por tudo que ele fez e conquistou aqui no CSA no ano passado. É o nosso artilheiro, ainda é o nosso artilheiro, né, dentro do grupo. Mas o Thiago Marques é um cara sensacional, é um cara que eu tenho, assim, particularmente uma boa relação dentro de campo. E, como eu falei, cara, essa briga que a gente vai ter durante o ano inteiro, assim, eu espero, né, que se eu conseguir manter um nível muito alto de apresentação, de performance, eu vou obrigar o Thiago a também estar em alto nível. Então, eu creio que no final, que vai ganhar o CSA, né? Se eu for bem, se o Thiago Marques for bem, no final, se for ter muitos gols, eu creio que a nação vai estar muito feliz com isso. Então, que isso continue, que esse ambiente continue, que eu continue fazendo os gols, e quando ele entrar também, que ele continue fazendo gols para ajudar o CSA, para que no final, como eu sempre falo, a gente consiga estar sempre vencendo e colocando o CSA o mais longe e alto possível. Thomas Carvalho, da Rádio Clube Recantos e comando da Bola Rádio Adore. Boa tarde a todos. Igor, parabéns pelo gol e pela classificação. Igor, como é que está sendo para você toda essa recepção boa que o torcedor do CSA teve com você? Nos últimos jogos, você foi um cara que toda vez que foi substituído, foi fortemente aplaudido. Olha, eu fico feliz por isso, né? Eu, assim, não tenho jogado em um clube assim tão grande como o CSA na minha carreira ainda, né? E poder sentir assim de perto essa torcida, para mim está sendo assim algo muito surpreendedor, né? Às vezes a gente não tem noção, né, do que a gente representa ali dentro do campo, mas como eu falei aqui na minha primeira coletiva de imprensa também, de que eu seria um cara que queria entregar bastante, né? Que eu ia ser um cara que ia lutar bastante, que ia ter muita garra, que ia ter muita entrega durante os jogos. Então, eu acho que isso é que traz esses aplausos da torcida. Eu acho que não só o gol. Quando a gente entra ali em campo para poder brigar pelo clube, para poder colocar nossa alma ali em campo, né, para poder dar o nosso melhor, se entregar o máximo possível, eu acho que é isso que o torcedor espera de nós, né, da gente dar o nosso melhor no campo, no dia a dia. E eu acho que os gols, né, vão ser consequência. Então, eles continuam esperando muito isso de mim, muita entrega, muita luta por todas as bolas no jogo, porque é isso que o torcedor ele quer, ele espera, e é isso que a gente vai continuar entregando. Dá para jogar você com seu estilo e o Thiago Marques com o estilo dele no time principal do CSA? Cabe vocês dois atuando de primeira?
Cara, eu quero sempre estar no meio ali. Sempre quero estar no bolo, sempre quero estar ali entre os 11. Se for com o Thiago Marques também, eu acho que o Thiago Marques, como eu falei na primeira vez aqui também, é um cara muito habilidoso. Eu brinco muito com ele em relação a isso, né? É um cara habilidoso, um cara que é muito inteligente também. Eu acho que se for jogar ali eu e ele, eu creio que vai dar uma boa dupla ali na frente de ataque, né? Eu acho que se sair gols, aí sim que vai continuar. A gente vai ter uma real noção, né? Se vai dar certo ou não, porque se você tem 2 centroavantes, o que você espera é os gols. Então, se isso acontecer, já treinamos assim já. Na última semana, a gente sabia de que era um jogo muito fechado contra o Maracanã e que em algum momento do jogo poderia ser possível ou necessário que viesse jogar eu e ele. Então, a gente trabalhou muito nessa forma, com 2 centroavantes. Estávamos preparados para isso também, para que se fosse necessário acontecer isso no jogo, viéssemos suprir bem. Felizmente, melhor dizendo, né, não foi necessário isso acontecer, mas se vier acontecer isso no ano, eu creio que a gente vai sair muito bem. Todo mundo sabe, claro, mas o técnico Igor Magalhães faz questão de, praticamente toda a entrevista, ressaltar que o principal são os objetivos do CSA, independente de quem esteja em campo. E aí tem um campeonato alagoano prestes a começar, mas vocês já conseguiram um dos objetivos, que foi justamente chegar nessa fase de grupos. No campeonato alagoano, é chegar na final? Pelo que o CSA tem enfrentado nos últimos anos, não conseguir chegar à finalíssima, é chegar na final, não existe uma outra conversa? É isso que tem que acontecer? Com certeza. Primeira meta é ficar entre os 4. A gente não vai aqui estar atropelando o espaço, a gente não vai estar aqui querendo dar um passo maior que a perna. A gente sabe que é um campeonato que ficou mais curto, né? Que agora o Igaci ele acabou desistindo. Vão ter agora 6 times, se não me engano, não é isso? 7 times vão ter para classificar 4. Então, a nossa primeira meta é ficar entre os 4. A gente tinha como meta, primeiramente, a Copa do Nordeste, conseguimos, ponto final sobre isso daí. Agora é alagoano, a gente quer estar entre os 4, está na semifinal novamente para colocar o CSA, né, na briga novamente pelo título. Então, chegando entre os 4 ali, aí é outro campeonato, é outra competição, é outro mata-mata, a gente vai brigar muito forte para estar novamente na final e aí sim pensar, né, no título, né, e conseguir colocar o CSA novamente na cabeça. Pergunta do colega Severo Oliveira da CBN. Igor, boa tarde, parabéns pelo gol e classificação. A torcida está elogiando bastante suas atuações e você tem sido fundamental nos jogos. Como é que você lida com essa pressão e também expectativa dos torcedores, Igor? Olha, a gente sabe de que a quem muito é dado, muito também é cobrado, né? A gente sabe de que a gente mantém esse nível muito forte, né, durante as partidas e apresentações, a cobrança ela vai vir naturalmente. Então, eu vou estar trabalhando muito o psicológico também, porque a gente não pode ficar acomodados por uma boa atuação ou por ter feito um gol no jogo anterior. Eu sempre converso com a Natane, né, nossa psicóloga aqui, para que ela me ajude, né, a estar mantendo esse nível de concentração muito alta, porque não pode se acomodar, velho. Não pode se acomodar, não pode achar que está bom já, que fez um gol, que classificou o time, que agora está tudo certo. Por muito ao contrário, eu sou um cara que eu tenho muita fome de trabalho, né? E eu acho que um dos motivos de eu estar aqui no CSA hoje, né, foi isso que o Igor viu em mim, né? A minha fome de trabalho, minha fome de querer vencer na vida. E eu sou um cara que estou aqui para buscar coisas grandes. Então, não é esse gol que vai me acomodar, né? Não é a torcida me aplaudindo, né, que vai me acomodar ou me fazer achar que está bom. Eu quero sempre buscar mais com o CSA e mais com esse clube aqui. Eu creio que eu vou crescer muito também com a minha carreira. Igor, além de, obviamente, a sua missão, que é fazer gols, você mostrou também uma importância muito grande defensivamente, principalmente em bolas paradas. Você cortou muitas bolas neste jogo contra a equipe do Maracanã. Fala um pouquinho sobre isso, sobre também a sua função na hora de ajudar a defender, principalmente nas bolas paradas, Igor. Olha, isso é um ponto forte meu, né? A bola aérea é um dos meus pontos fortes, né? Tanto da maneira atacando quanto defendendo também. Esse último jogo agora até falei com os caras que foi pouca bola alçada na área, assim, buscando eu como centroavante, né? A gente teve pouca chance de gol, né? No primeiro jogo na estreia, eu tive 2 cabeçadas no primeiro tempo ainda, né? Perigosas. Então eu sou um cara que busco muito isso, está melhorando. Então a gente trabalhou muito forte com o Zé durante a semana, porque sabia que se ia precisar em alguma hora do jogo da bola parada defensiva. Então eu fico feliz por poder ajudar a equipe nessa situação, nessa relação, está defendendo bem ali nas bolas aéreas e também na fase de construção do adversário. Como o Igor sempre pede, a gente não permitir que os caras respirem, que a gente não permita que os caras fiquem confortáveis no jogo, né? Aquela primeira pressão é muito importante, né? Tanto eu quanto o Braia, o Álvaro quando está no jogo, o Thiago Marques, né? A galera da frente ali está sempre não deixando o adversário acomodado.
Eu gostaria que você falasse também da sua passagem aqui no futebol alagoano. CSA passa a ser, creio que a sua quarta, você jogou no Céu, jogou no Muricy, jogou no Cruzeiro, Jaciobá, CSA é sua quinta equipe. Você se deu melhor na equipe do Muricy, fez inclusive 8 gols, não foi isso? Isso. Agora, você tem esse mesmo pique? 2020, acho que foi isso. Isso. Quando você passou no Muricy. Está com o mesmo pique? A gente sabe que você é um cara extrovertido, desinibido, simpático, né? Mas com 31 anos, está com aquele mesmo pique, parece, né? De ser também artilheiro, né? De brigar por isso no CSA. Com certeza, cara, com certeza. Eu acho que o principal que eu cheguei aqui no CSA é com mais fome ainda. Lá no Muricy eu ainda era pouco conhecido, né? Essa que é a realidade, a gente não vai ser hipócrita. Hoje eu já consegui assim, alcançar algumas coisas grandes na minha carreira, né? Em relação a clubes, em relação a nível de performance alcançado. E no Muricy eu fui muito feliz ali no Muricy, né? Fazendo ali 8 gols em 14 jogos. Mas aqui no CSA eu quero no mínimo igualar. Né, no mínimo igualar. Eu chego aqui no CSA com muitas metas pessoais também. Nenhuma delas é conseguir fazer muitos gols aqui no CSA, no mínimo 10 gols no CSA. Né, então eu espero que eu possa conseguir alcançar essa marca de 10 gols no CSA, né, agora nesse primeiro semestre. É muito difícil, não estou aqui querendo estar menosprezando ninguém, nem nenhum adversário, né, mas eu acho que o atacante que não tiver ambição, né, não tiver confiança em si mesmo, eu acho que ele está morto. Então eu quero manter esse número do Muricy e quem sabe no CSA fazer até números melhores. Você falou agora que chega com muita fome, né? Nesses jogos, nos 2 primeiros também no amistoso, o CSA criou muito, mas em algum momento faltou ali talvez um capricho, um detalhe. Aqui você atribui os gols que não entraram, mesmo tendo tantas oportunidades. Você acredita que isso daí deve ser um pouquinho de ritmo de jogo? Como é que você define tantos gols que a bola não entraram, que poderia ter até deixado um pouco mais confortável na situação do CSA nesses 2 primeiros oficiais? Velho, eu acho que tinha uma pressão, né? A gente não vai ser hipócrita aqui. Eu acho que o CSA entrou em campo com uma pressão muito grande de ter que classificar, então a gente acaba nos prejudicando um pouco durante a nossa performance, né? De ter que ganhar o jogo de qualquer jeito, porque não poderíamos ficar de fora da Copa do Nordeste, então isso nos atrapalhou um pouco, sim. Mas eu creio que agora a gente vai estar um pouco mais tranquilo para trabalhar, né, com essa vitória que a gente teve nos 2 primeiros jogos. Então eu creio que agora a gente vai ter que ter muito mais calma, né, porque vai aumentando assim, o nível de competição, de competitividade. Então talvez a gente tenha menos chance. Então esse que tiver tem que aproveitar. Tem que aproveitar, a gente se cobra bastante também. Não pense que a gente está achando que está tudo bom, não. A gente se fala entre si, não pode perder esses gols. A gente, quando tem aquela resenha com o Igor ali, né, do pós-jogo, a gente fala sobre isso, que não pode ter tanta chance de gol e fazer só um gol por jogo, porque uma hora a gente está com uma zaga muito boa, né, sem sofrer gols, mas vai ter uma hora que vai sofrer gols de repente, então às vezes um gol só não vai ser possível para vencer os jogos. Então a gente tem que melhorar muito a nossa pontaria para começar a fazer mais gols por jogo, porque aí vamos estar cada vez mais próximo da vitória.